Fala galera, sejam bem-vindos a mais um DS Cash e hoje eu tenho a honra de receber um convidado muito especial. Estou aqui com o Matheus, o alemão, dono da JA Jiu-Jitsu, a maior academia de Jiu-Jitsu da Serra Gaúcha, uma das maiores do estado, e o projeto é ser a maior do Brasil. Matheusão, cara, queria começar te agradecendo pelo convite em participar conosco de um episódio da DS Cash. Quero ouvir tua história, cara. Qual que é a tua história no Jiu-Jitsu? Primeiro, eu gostaria também que tu se apresentasse, falasse pra galera quem é o Matheus, mas de novo, Matheus, queria te agradecer por participar junto conosco. Eu que agradeço o convite aí, Gustavão, e vamos bater um papo bem legal aí sobre Jiu-Jitsu, sobre minha história também. Tem bastante coisa legal aí, que sou um veterano do Jiu-Jitsu, né? Então tem bastante coisa boa pra gente falar aí sobre a minha história, sobre a história do Jiu-Jitsu também. Então, meu nome é Matheus Bernardi, né? Sou natural de Caxias do Sul, formado em Educação Física, líder da Escola JA Jiu-Jitsu, a equipe, no caso. Venho desenvolvendo o papel aí de dar aula de Jiu-Jitsu desde 2004, então a gente tem 22 anos aí de escola, né? Comecei no Jiu-Jitsu em 98, então eu peguei a faixa preta em 2006, estava olhando os dados ali, tô pegando o 5º grau esse ano, então bem dizer são 20 anos aí de faixa, só de faixa preta, né? Então é uma história aí que eu tenho dentro do Jiu-Jitsu aí. Cara, tu começou como lutador e depois foi para professor. Me conta como é que foi, como tu foi introduzido no mundo do Jiu-Jitsu. Cara, então, eu sempre fui uma criança muito, como é que eu vou dizer assim, arteira, né? Uma criança muito extrovertida, queria o tempo inteiro brincar, queria fazer 1001 esportes, e foi na luta que eu me encontrei, né? Através de um amigo que me convidou, comecei no Jiu-Jitsu, né? Como falei, em 98, e disputei o primeiro campeonato, ganhei. Eu digo, isso aqui é legal, isso aqui está me desenvolvendo como pessoa, e fui mudando, né? A questão de praticar o jiu-jitsu me fazia bem, né? Eu descarregava toda a minha energia ali. Então eu via algo muito legal naquilo ali e eu me esforçava o máximo para me dar bem nas competições. Então eu fui ganhando as competições e fui, como é que eu vou dizer assim, foi inflando um pouco aquele ego, né? De, consigo ser campeão, eu me encontrei no esporte e fui tocando. E é uma curiosidade bem legal que outro dia eu estava conversando com os pais, né, que a gente até na reunião dos professores, a gente viu um movimento ali da década de 2090, 2000, 2010. A gente viu o movimento das academias, né, que a gente viu o público somente competidor quando eu comecei. Uhum. Tu não via criança, tu não via mulher, tu não via idoso. Tu via o jiu-jitsu totalmente focado na competição, só para atleta, né? E eu pensava, o jiu-jitsu faz tão bem para mim além da competição, né? Eu disse, por que né, não tem criança, não tem... E aí aos poucos a gente foi vendo, né, esses perfis vindo para a academia. Só que as academias não estavam preparadas para isso. Então houve um movimento, né, nessas décadas de 1990, 2000, 2010, e uma coisa bem importante nessa época foi a IBJJ, que significa International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, que nada mais é que a Federação Internacional do Jiu-Jitsu. Ela, no ano de 2012, ela colocou um critério onde ele estipulava a graduação abaixo dos 15 anos, que até então, nessa época, só tinha a questão do atleta, né, acima de 16 anos, que a gente começa na faixa branca com qualquer esporte, depois a gente vem a faixa azul, a faixa roxa, a faixa marrom, a faixa preta, depois a faixa vermelha e preta, vermelha e branca e a vermelha. Então, abaixo disso, não tinha. Aí a IBJJ fez o quê? Colocou o sistema de graduação. E um trabalho ótimo da IBJJ que ela fez foi o quê? Além de colocar essas faixas, ela colocou um estágio em cada faixa. Por exemplo, tu começava na branca, iniciava na branca, cinza, amarelo, laranja e verde. Aí a IBJJ colocou o quê? Como naquela época começou as crianças com 13, 12, a gente começou a ver a chegada de crianças de 2, 3 anos. Aí a IBJJ já implantou esse sistema, que um estágio em cada faixa. Então, começava na branca, aí cinza com branco, cinza com preto. Daí ia para a próxima faixa. Amarelo com branco, amarelo com preto. Então, ela foi colocando o estágio da faixa com uma tarja branca, depois a faixa normal e mais as amarelo com preto, né? Por quê? Porque a percepção da criança de tempo é totalmente diferente do aluno. Sim. Do adulto. Por exemplo, vou dizer para ti, Gustavo, tu vai trocar de faixa
daqui 1 ano. Tranquilo, né? 1 ano é tranquilo. Pouco tempo, né? Agora, tu vai explicar isso pra uma criança de Não, 2 a muito. 3 anos, entendeu? A 1 criança vai ano. achar muito tempo. Exato. Então, a IBJJ fez isso. E aí fez o quê? Através da graduação, a gente foi estimulando as crianças, mudando o comportamento. Porque hoje, por exemplo, a gente tem os graus coloridos e os graus brancos, que são os graus oficiais. O grau branco seria sobre as habilidades físicas e motoras. Aí a gente tem os graus coloridos, que são os comportamentais, que a gente trabalha através do quê? Do comportamento e também da nossa cultura, que são os princípios éticos e morais. Então, através disso, a gente vai trabalhando em cima do comportamento da criança. Ah, mas eu vou graduar só pelo comportamento? Não, a técnica é importante. Até porque, tu vai lá, não vai colocar o teu filho no jiu-jitsu para ficar brincando de pega-pega. Né? Tu quer que ele aprenda a lutar. Sim, que ele evolua, né? Exato. Então, a gente vai, através do comportamento, né, interagindo dentro do tatame. E a técnica também, a gente tem o grau oficial. Então, ele não gradua, né, no caso, não pega o grau oficial sem ter os graus, que é o amarelo, azul, vermelho e verde, né? Então, cada um corresponde a um comportamento, um relacionamento próximo, diferente. Tem vários comportamentos ali dentro daqueles graus. Então, ele não gradua, não vai para o grau oficial se não tiver aquela etapa concluída. E também, uma coisa importante que a nossa academia colocou, o quê? Ele está com um problema com comportamento ali, com relacionamento com o próximo. É o grau amarelo, por exemplo? Tira o grau amarelo. Ele vai ter que mostrar o mudança do comportamento. Deu 1 semana, 2 mudou, aí ele recebe de novo. Então, nota que a gente consegue mexer no comportamento deles através da graduação, né? Com quantos anos começou a lutar, Matheus? Comecei com 16. 16, jovem, né? Tu falou, né, que a academia era as academias naquela época eram muito focadas em atletas, né? A gente já vai entrar na JA, eu quero ouvir bastante a história, né, que é uma referência. Mas eu queria entender como o jiu-jitsu e o que o jiu-jitsu mudou em ti como pessoa, além da luta. Cara, quando a gente fala, né, a gente gosta de dizer que o jiu-jitsu é a melhor ferramenta de desenvolvimento de virtudes, né? Então, quando a gente vai, eu comparo muito, estudo muito estoicismo. Quando a gente fala das 4 virtudes cardeais, né, que é a justiça, temperança, sabedoria e coragem. Vamos supor, eu sou um cara que não sou corajoso. Eu vou treinar com um cara maior que eu vou sair da minha zona de conforto, eu vou ter que ser corajoso para treinar com aquele cara que é maior que eu, né? A gente vai falar da sabedoria. Não gosto de buscar o conhecimento. Eu vou ter que, se eu não estudar, não vou conseguir trocar de faixa, por exemplo. Da temperança. Eu sou muito reativo e menos reflexivo. Tô agindo muito no instinto. O jiu-jitsu vai te ensinar que não é no teu momento, é no momento correto. Né? Então, a questão da justiça. Não se trata de vencer, de como tu trata os colegas dentro do tatame. Então, o jiu-jitsu se desenvolve por completo. E eu era um moleque muito brigão. E eu fui entendendo que, cara, pode ganhar um campeonato hoje, amanhã vai vir, um cara vai te botar no teu lugar. Que eu sempre falei isso também. Eu sempre ganhei de cara muito maior do que eu, perdi para cara muito maior do que eu. Então, tu vai baixando a tua bolinha, tu vai entendendo que sempre vai ter um cara maior que tu. Então, o jiu-jitsu vai te educando através do desenvolvimento de virtudes, do comportamento. Então, o jiu-jitsu, para mim, me fez ser outra pessoa, entendeu? Eu queria brigar, eu vi que o quê? Eu vou canalizar essa energia que eu tenho da briga na luta, que antigamente tinha estereótipo, que o lutador ele é violento. Pelo contrário, a luta te educa, a luta te acalma, a luta te disciplina, Tu vai conseguir controlar a hora de agir, né? Exato. Perfeito. E aí, cara, tu lutou, competiu até que idade, Matheus? Competi até os 38. Aí tu já tinha academia? Já tinha academia. Como que surge a JA na tua vida? A JA surge em 2004. Né? Tinha eu e um colega de treino que fundou a academia comigo, que é o Antônio Carlos Moro, o Jamanta. A gente tinha um jogo totalmente diferente dos demais. Né? A maioria gostava de fazer mais força. E a gente, como era peso pena leve, a gente gostava de usar mais a técnica, né? E que é o caminho. O caminho é a técnica. Quando tu age, né, menos pelo instinto e mais pela técnica, tu vai se dar bem no jiu-jitsu. Né? A maioria gostava de abraçar a cabeça, chegar na minha guarda, a gente já não se sentia bem no desconforto ali por baixo com os caras pesados. E aí a gente começou a treinar, e a gente treinava tanto que tinha final de semana que a gente ia treinar na minha casa, na garagem. E aí uma galera vinha lá treinar com a gente. Então nós, por que não vamos abrir uma academia, né? A gente queria treinar mais do que a gente treinava na semana, não tinha os treinos, aí a gente pegou e daí
foi abrir a nossa escola, que até hoje está aí, né? Isso quantos anos fazem? Quantos anos existe a JA? 22 anos, a gente fundou em 2004, no ano que eu fui campeão mundial também. Do ano foi campeão. Conta um pouquinho da história do campeonato mundial, como é que Cara, foi? o campeonato mundial foi o seguinte, o Jamaica tinha chegado em 2 finais consecutivas e tinha perdido, né? Então eu disse, pá, alguém de nós tem que ser campeão. E eu tinha me machucado um ano antes também, eu ia lutar e não lutei. Aí eu disse, pô, né, saímos daqui em 5 no carro. E aí, tá, eu nunca me esqueço. Aí a gente pegou um litro de uísque, eu não bebo nada de álcool. A gente pegou um litro de uísque e disse, ó, se alguém for campeão, a gente vai ter que tomar esse litro de uísque, né? Aí, beleza. Foi, a galera foi caindo no meio do caminho, né? E, pá, chegou meu dia, falei, vamos lá, né? Tudo certo, vamos soltar e vai dar certo. Cheguei, fui lutando, cara, fui lutando com atletas que tinham muito mais capacidade que tinha equipes profissionais, eu não tinha meus alunos para treinar. Muitas vezes eu botava a mão para dentro da faixa, porque eu tinha os alunos menos graduados, e aí buscava dificuldade, né? E tinha atletas na Chaves ali muito mais talentosos do que eu. Né? Eu tava ali de paraquedas, tanto é que eu era como um time B. Pra tu ver, né? Aí eu nunca abri a boca para meu mestre mandava fazer e deu. Quem sou eu para abrir a boca para... Ele falou que eu era time B, tudo certo. E daí, na noite anterior, eu disse, cara, tá como time B aí. E se tu bater com o colega, eu disse, eu abro para ele, tudo certo, né? Resumindo, ele perdeu, chegou a minha vez, eu passei e fui indo, né? Então, daí quando eu fui campeão, eu tenho as fotos que, bebi o litro inteiro de uísque, vomitei, uma loucura, no outro dia uma dor de cabeça, fui ginásio, assistir as lutas, mas ficou marcado na história, né? E realmente eu queria muito, porque, pô, pegar um carro daqui em 5 pessoas, sair lá sem dinheiro, sem nada. Até o Rio de Janeiro. Até o Rio de Janeiro. Que o campeonato, a partir de 2005, se eu não me engano, começou os campeonatos mundiais foram realizados em Long Beach, nos Estados Unidos, né? Qual que era o problema aqui no Brasil? Que hoje o celeiro mundial do jiu-jitsu é aqui. As categorias são todas ganhas por brasileiros. Né? E a maioria hoje não tem, por exemplo, não vai tirar um visto é negado. Aqui não, descia todo mundo, Manaus, vinha do Rio, São Paulo, era uma bomba relógio aquilo ali, tinha que ser muito bom passar 6 lutas e ser campeão, entendeu? Então eu queria muito isso, porque naquela época as academias tinham a visão do atleta, tá? Como eu falei, a visão era toda focada no atleta, eu tinha aquilo na cabeça, eu tenho que ganhar, pro meu negócio ter sucesso. Só que na verdade não é isso aí que vai te credenciar para ter sucesso numa academia, questão que a gente vai falar mais na frente de gestão, um monte de coisa muito mais forte que isso. Hoje o cara treina na minha academia não quer saber que o alemão foi campeão mundial. Ele quer saber como ele vai me ajudar a evoluir. Exato, como vai ser a minha recepção quando eu chegar lá, que depois a gente vai falar de metodologia mais pra frente. Então, o importante para o aluno é isso, entendeu? E tu vai ficando mais velho e faz parte, vai ter que virar a chave de atleta para professor e faz parte do processo. Todo mundo envelhece, que bom, né? Que bom, e que saúde, né? E acho que até o jiu-jitsu vai te ajudar a envelhecer com saúde. Matheusão, cara, que momento tu sentiu assim, tu precisava fazer uma transição de atleta para empresário e professor? Tu lembra o ano, como foi? Lembro. Foi no ano ali que eu tava competindo bastante, 2016, né? Fui top rank no Rio Grande do Sul, tava lutando no Campeonato Mundial, até lutei 2013, eu lutei a terceira luta, eu perdi pro Leandro Ló, né? Fiz uma luta, sofri bastante para bater o peso. Lutei de preto, acho que o último Mundial 2014, depois voltei a lutar o PAN em 2017. Então eu já tava com a idade master aí, já 37 anos, quando eu tinha uma luta com o Isaac Baense no Pan-Americano. Então eu via que eu tinha muita criança, muita mulher chegando na academia. E eu precisava cuidar mais da metodologia de ensino na minha escola. Porque eu treinava, eu dava aula, fazia tudo ao mesmo tempo. E eu não conseguia dar foco em... Tu entendeu? Eu fui na raça mesmo, entendeu? Desde quando eu comecei, fui sempre fazendo tudo. Às vezes eu tinha que limpar a academia no começo e fazendo as coisas. Não tinha... famoso eu, empresário, né? Exato. Então chegou um ponto que, todo mundo quer treinar comigo, sabe da cultura que tem na minha escola, só que eu precisava me doar mais naquilo e organizar aquilo. Aí chegou o ponto que eu disse, não, calma, já tô ficando com uma idade, né? Vamos agora começar a estruturar isso aqui, porque tem muita gente abaixo da matriz também, né? E várias licenciadas, né? A gente não fala franquia, que é o próximo passo que a gente vai dar, porque a gente vende o método de licenciamento da marca, né?
Então a gente precisa dar treinamento para essas pessoas, porque só existe uma maneira de eu ganhar dinheiro com essas pessoas, fazendo elas ganhar dinheiro também. Exatamente. E elas precisam viver do jiu-jitsu e viver bem. E hoje tem como viver do jiu-jitsu, mano? Tem, viver muito bem. Tem, cara, eu brinco que o jiu-jitsu também, outro dia eu tava ouvindo o Fábio Gugel falar que é o Bitcoin do futuro, e é realmente isso. Quem tiver organizado vai ganhar dinheiro com o jiu-jitsu. Quem é que não quer hoje saber se defender, ter um freestyle legal, pô, tu viver, tu levar uma vida saudável, né? O jiu-jitsu traz isso, tu pode ter 90 anos só praticando jiu-jitsu, né? Tem teu filho, pô, meu filho treina comigo, olha que coisa legal, né? Hoje a gente atende famílias, né? Tu não vai num lugar, tu não vai levar tua mulher, teu filho num lugar que não tem uma cultura de respeito, de organização, né? Então hoje a nossa escola, ela é muito organizada nisso. Tanto é que eu cito o nome escola, nem academia, porque é uma escola, a gente tá lá para ensinar jiu-jitsu e não para lutar. Uhum. E, cara, e aí nesse momento faz uma transição. A gente falou que ia falar de cultura, né? Então eu queria que tu falasse um pouquinho do que é a cultura da JA, explicasse pra galera hoje quantas licenciadas tem, quantos alunos vocês têm, quantos instrutores, como é que funciona a JA. Vamos imaginar, o Gustavo chegou, conheceu o Matheus. Matheus, quero conhecer a tua academia, como é que ela funciona? Vamos falar primeiro, antes de falar do método, que o método é muito importante, né? A metodologia. Se eu me perguntar, existe alguma coisa na escola acima do método? Existe somente a cultura, né? Quando a gente fala de cultura, a gente tem que falar de agir sempre pelo correto e não pelo conveniente. Por exemplo, tu vê que a gente tinha graduação, a gente reunia todo mundo, tá? A cada 6 meses. A gente tem o número de presenças para graduar. Aquilo é o correto? Não. O correto é a gente fazer a graduação individual. Por exemplo, na faixa branca, o primeiro grau 40 presenças, segundo grau 45, depois a faixa azul é 50, roxo e marrom 55. Ah, mas a gente vai fazer... O que acontecia? O colega se comparava com o outro. Ah, mas o fulano graduou, eu não graduei. Então, assim, porque não atingia, de repente... Tu imagina que o cara começa a treinar em outubro. Aí ele tem que esperar até julho do outro ano para se graduar. Então a gente mudou tudo, a gente foi fazer o que é o correto. Parou tudo, não existe mais esse evento de graduação reunir todo mundo. A graduação vai ser individual, tu atingiu 40 presenças, está aqui. É o tempo. Na minha época da universidade não era nem número de presença, era número de faltas, né? Então, o nosso é... Se tu colocar 40 presenças, aí vai dar 1 ou 2 presenças por semana. Em 6 meses, que é o tempo que a gente graduava. Então é muito tranquilo. É muito tranquilo. Matheus, cara, conta um pouquinho sobre o que é a cultura que vocês têm dentro da JA, uma cultura empresarial e também para os alunos. Quando a gente fala em cultura, né, a gente fala muito em agir pelo correto e não pelo conveniente, né? Então, os maiores propagadores da nossa cultura são, no caso, meus professores. A minha equipe de trabalho é o meu espelho, né? Então, por exemplo, chegou um pai com um filho lá. Se a gente tem a cultura do respeito, chega lá, o professor tá falando um palavrão, tá tratando mal um aluno, por exemplo. Ele tá infringindo a cultura da escola. Então, a gente tem a cultura de se tratar com respeito, né? Ah, o professor chegou atrasado para dar aula. A gente tem a cultura da disciplina. Ele não pode chegar atrasado, né? Então a gente tem na academia nova, agora que a gente fizer, a gente vai colocar, né, toda a nossa missão, visão, valores, espalhar na academia para o pessoal, para o público ver. Que é importante isso, a gente entender a cultura que a gente está inserido, né? Uma cultura de disciplina já elimina aqueles caras que não tenham não são adeptos à disciplina. Por exemplo, se eu chego num lugar que é disciplinado ali, que tem a disciplina, é ali que eu quero ficar. Agora eu chego ali, numa academia, que ninguém está uniformizado, o professor está ali falando palavrão, xingando o aluno, tu vai querer levar tua mulher, tua família num lugar assim? Não, né? Então a gente tem essa cultura, e a cultura de fazer com que o faixa preta seja o cara mais gentil da academia. Porque normalmente tu vai ter ideia de ir na academia, o que tu pensa? Pô, vou chegar lá, vai ter um faixa preta, um marrento. Não, pelo contrário, faixa preta passou por tudo o que aquele futuro praticante, aquele faixa branca vai passar, ele passou, então ele tem que dar um exemplo. Como ele foi ensinado, ele tem o dever de reciprocidade disso também, de repassar isso aí para o aluno que está chegando. Então a gente tem toda essa cultura de disciplina, de respeito, né? Antes de começar aqui, galera, a gente estava conversando, Matheus, eu achei bem legal, eu queria que tu contasse um pouquinho como é que é pro teu professor, o plano de crescimento que vocês têm dentro da empresa e qual a importância disso, né? A gente procura sempre formar o professor e não buscar no mercado o professor. Por quê? Quando a gente tem um programa, né, que a gente tem lá da base, que é o programa trainee que a gente tem,
que é bem estipulado o programa trainee, um plano de carreira. Por exemplo, começa o programa trainee, ele vai virar instrutor, de instrutor ele vira professor, de professor ele pode virar um head coach, o dono de uma licenciada nossa. Então ele tem todo um plano de carreira. Tá? Quando a gente pega um professor de fora, é um problema porque ele não está inserindo na cultura da escola. Então, todos os professores que eu tenho, eu formo, porque aí eu sei que ele está inserido dentro da cultura. Eu sempre cito isso na reunião dos professores. Se eu tenho um cara na minha empresa que ele rende muito, tá? E não está inserindo na cultura, eu tenho um cara que rende menos e está inserindo na cultura, eu demito aquele cara que rende muito, pego esse cara que está inserindo na cultura, treino ele. Eu não preciso de pessoas boas. Eu preciso de pessoas alinhadas. Boas eu vou deixar, vou treinar. A gente tem aqui no escritório, a gente tem isso como base, porque, né? Resultado, isso se ensina, técnica se ensina, comportamento, caráter não tem exatamente como. Isso. Então eu prefiro parar, treinar esse professor e o professor ele vai entendendo, pô, aquele cara tem mais feeling, ele se dedica mais, coisa que eu não tinha na minha época. Eu era um cara que se Quantos professores tem hoje? Quantas redes? A gente tem 18 unidades, a gente tem na matriz, se não me engano, são 6 professores, 3 trainee, a gente trabalha com 2 secretárias também, e toda a equipe de limpeza também, o pessoal da cantina. Estão com quantos alunos ativos hoje? Cara, a gente está passando de 400. A nossa meta para esse ano é 550, que é o que a academia suporta, né? Por isso que a gente já fez a compra do terreno, a gente já vai fazer a nova matriz agora. Se não for esse ano, iniciar o ano que vem, a gente vai estar com ela pronta. Pode contar um pouquinho o que é o projeto do... O projeto aí é instigante. A gente, se não for, né, de jiu-jitsu, a maior academia do mundo vai ser uma das maiores. Que a gente vai ter em torno de 900 metros cada pavimento. Vão ser 2 pavimentos, um só kids, um só adulto. E embaixo, 1.200 metros só tudo de garagem. Então, eu estou falando de uma obra aí de quase 3.000 metros, né? Vamos imaginar assim, Matheus, que eu acho que é para a galera entender a importância de treinar numa academia, de como é a JA. Por exemplo, eu, Gustavo, cara, eu não conheço nada de jiu-jitsu. Eu chego lá, como é que é a minha jornada lá como aluno? Então, aí a gente entra no... Qual a metodologia que tu tem? A gente entra no quesito da metodologia. Quando tu pensa em uma academia de jiu-jitsu, o que te vem em mente, primeira coisa? O que tu acha que vai acontecer contigo? Cara, eu vou lá pro tatame com um monte de gente. Vai se machucar. Posso me machucar. Exato. Para que serve a metodologia? Número 1, né? Integridade física do aluno. Cara, o jiu-jitsu é a arte mãe de expurgar as pessoas. Se não tiver um método de ensino, ele vai embora da tua academia. Se eu chegar na minha academia e te botar rolado, eu dizer, cara, nunca mais eu quero voltar aqui. Então, o que a gente faz? Que a gente chama, a gente vai falar da jornada do aluno, tá? Quando o aluno chega, primeiro, a gente faz uma entrevista com ele, sendo que a secretária ali, o front desk, já faz todo esse trabalho. Já pede para ele se tem um problema de saúde, por que ele está buscando o jiu-jitsu. E isso é muito importante, uma pesquisa de satisfação, isso depois a gente falar no pós-compra, é muito importante. A gente entender por que o aluno está achando a nossa escola. E depois de 1 ano, tu pergunta para o aluno, tu vai ver que é totalmente outra resposta que ele vai te dar. Ele está se mantendo no jiu-jitsu por outro motivo. Ele veio lá por questão de gerenciamento do estresse, sei lá, que daí virou lifestyle, ansiedade. Ele treina porque o jiu-jitsu faz muito bem para ele, indiferente. Ou às vezes ele começou a competir, ou às vezes ele tá ali para trocar uma ideia com um colega que, né, o network, comunidade que tem ali. Então, é outro motivo que vai manter ele no jiu-jitsu. Então, quando tu chegar lá, primeira coisa é a integridade física. Tu não vai treinar. Eu vou conversar contigo, vou pedir no teu trabalho, eu vou entender a tua vida e vou te explicar como é que é a aula de jiu-jitsu. Vou te contar a história do jiu-jitsu, vou falar quem que são os fundadores da escola. Ele vai ter uma aula de jiu-jitsu completa. Terminou o assunto da história do jiu-jitsu, da academia, como é que as aulas introdutórias, a gente vai pro tatame. Botei ele no tatame, vou botar de costas no chão. Se eu tivesse aqui na frente, o que tu faria? Não sei. Então, eu vou botar o pé no quadril, fazer um trabalho de guarda, aí tu fazer uma levantada técnica, aí eu vou fazer o quê? Vou te dar um tapa no rosto, vai defender. Vai me derrubar, vai pegar meu braço. É um encantamento do aluno. Meu Deus, eu sei me defender. E aí, a gente vai para a segunda aula. Aí, o que a gente vai aprender? Uma situação que eu tenho que reagir a uma agressão. Vou te ensinar uma cinturada, vou montar, vou te explicar o que é o instinto, o que é a técnica. Né? Por exemplo, eu joguei um copo de água na tua cara, qual que é o teu instinto? Botar as mãos, esse é o instinto. Eu jogo um copo de água na tua cara, tu faz isso aqui pro lado, a água passou latada. Isso é uma esquiva, isso é técnica. Então, quando eu montar nele, eu vou dizer o que tu faria aí? 99% estende o braço. O que acontece? Eu vou dizer, cara, se estender o braço aqui tá errado, eu vou pegar teu braço. Então, na próxima aula a gente vai aprender a fuga de quadril,
fazer uma fuga de quadril, ou saída montada no UPA, que são movimentos técnicos, né? E daí na terceira aula eu já consigo trabalhar os fundamentos com ele. Pronto, o que eu fiz? Trabalhei com o aluno que é um bloco de fundamentos, a história do jiu-jitsu, e aí ele vai entrar para uma aula. Como é que ele vai entrar para essa aula? Essa aula é uma aula de iniciante. Tu imagina chega numa aula de física, o cara vai te colocar raiz quadrada, não sei o quê. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4. Beleza, tu entende? Entende. Então a partir daí que a gente vai evoluindo. Então, não, aula não pode botar o faixa branca e faixa roxa. Tu vai assustar ele, que aí a gente já vai entrar na outra situação, já vou te falar. Então, quando ele entra para essa aula em grupo, todo mundo está no nível iniciante, tá? Como é que é essa aula? Ele não vai, o faixa branca ele nunca vai entender o jiu-jitsu se não for de forma conectada. Derrubei o colega aqui. O que o colega pode fazer? Virar de 4 apoios? Então a gente vai trabalhar o movimento técnico do reloginho, uma pegada de costas. Ele ficou parado, eu vou fazer o movimento de passagem de guarda. Então a gente vai sempre conectando os movimentos. Aí o aluno vai entender, aí faz sentido. Mais do que a técnica, é importante ele entender a conexão. Aí faz sentido, entendeu? Que é aí que a gente chama o quê? Situação fechatória. O aluno não vai passar nenhuma situação lá que ele vai ficar com vergonha. Se tu botar ele rolar, ele vai tomar uma ruim, é uma situação fechatória para ele. Ele tá dizendo, pô, cara, ou tu fala para ele assim, faz uma fuga de quadril na frente dos outros. Ele não sabe, entendeu? Ele vai ficar envergonhado. Então, a gente elimina a situação fechatória, o aluno entende, o fundamento está trabalhado e também a gente explica para ele, né, para ele não ter falta de clareza no aprendizado. Pô, tu vai sair da aula, depois do nível iniciante, a gente tem o intermediário. No intermediário, a gente trabalha um pouco mais com a técnica. E lá no nível intermediário, lá no nível iniciante, a gente vai trabalhar a performance do movimento. Aí sim, eu jogo uma posição para ele e coloco. Mas antes disso, não tem. E se tu fizer o trabalho contrário, tu vai expurgar. Que eu vou te dar um exemplo. Tu pega 2 caras para lutar no MMA, né? O Mixed Martial Arts. Aí tu vai lá, tu pega um cara do jiu-jitsu, bota no boxe, tá? Em 2 meses, sabe fazer uma esquiva, sabe dar um jab direto. Pega um cara que luta em pé lá, o cara do boxe lá, profissional. Tu bota ele 2 meses no jiu-jitsu. Ele tá no básico do básico. Entendeu? Então o jiu-jitsu é muito complexo. Ele é legal, é a melhor ferramenta de desenvolvimento pessoal. Demanda tempo. Precisa um método. Uma metodologia, senão tu não vai conseguir fazer o aluno aprender. Cara, e isso aí acontece, por isso que as academias que não têm uma metodologia, acaba isso, ela nunca evolui, não vai crescer e não existe, e tu sabe disso, trabalha com negócio. No empreendedorismo não existe uma empresa estável. Ou ela está crescendo, ou ela está caindo. Sabe disso? Não existe. Então, a tua academia, eu poderia ficar com a minha academia do jeito que está. Tem mais de 400 alunos, beleza, tudo certo. Não, cara, o meu foco é 1.500 alunos. Eu vou trabalhar para isso. Eu vou projetei a academia, eu organizo meu time, né? Não adianta também tu ter só a metodologia. Como é que a gente vai implementar essa metodologia? E sozinho também não tem como, né? Aí eu te pergunto, pô, eu não vou botar uma secretaria aqui. Aí, como é que... Tu imagina que o front desk da tua academia, a recepção, a gente tem 2 secretárias, tá? Eu tava na reunião agora das filiais, eu falei, cara, se tu não tem uma secretária, pelo menos bota uma. O correto, 2. Um horário de trabalho, tu não vai conseguir ter uma secretária só. A tua academia tem que abrir 7h30 da manhã e parar lá 9 horas, 9h30 da noite, né? Então como é que uma pessoa vai trabalhar? E olha a função importante que é a recepção front desk da tua academia. Todos os dados, quem vai nutrir o gestor, no caso, é a secretaria. Ela que vai fazer o levantamento todo, início de mês a gente pega todos os dados, vamos olhar lá. Quantos alunos a gente perdeu? Quantas visitas a gente teve? Quantas existência do plano aqui? A gente avalia todos os números, né? Às vezes eu estou tendo um número grande de visita, mas não estou convertendo. O que está acontecendo? A aula introdutória está sendo moldada. Não, a aula está boa. Consegue ter dados. Aí o que é? O front desk lá, não tem um treinamento lá no front desk. Então tu entende que é uma engrenagem? Não tem como tu ter sucesso. Tu acha que o Brasil é o país com o maior número de empreendedores, tá? Só que eu te pergunto, é o maior número de empreendedores, mas as pessoas não se preparam para empreender. Não. É que nem no jiu-jitsu. Cara, é bizarro. O cara ele ganhou 2 campeonatos, ele acha que ele entende tudo de jiu-jitsu e a academia dele vai ter sucesso. Cara, ele tem que estudar muito a questão de gestão. Ah, professor, tu chegou assim? Não, eu também fui o cara lá que pensava diferente, mas eu fui me preparando para isso. Me formei em educação física. Você fala, professor, mas o conhecimento acadêmico não importa no jiu-jitsu. Como não, cara?
Como é que... Quem é meu aluno desde da década de 2000, lembra lá da academia antiga lá que tinha na parede as posições básicas. Então tem que ter um cronograma de aula, tu tem que estudar sobre a metodologia, sobre gestão, entende? Não é simples. Então tem que ter um time trabalhando para tu colocar a metodologia e ter essa cultura. Cara, eu acho que dá pra gente fazer um episódio, Matheus, um próximo, dá pra marcar mais um. Só, porque assim, eu até queria falar nisso, mas acho que dá pra gente fazer um episódio específico nisso, do jiu-jitsu no empreendedorismo. Porque a gente tá vendo, a gente até, quarta-feira o Matheus esteve aqui no evento do escritório, a gente falou bastante, né, sobre o Thales Gomes, o Caio Carneiro, o Guto Galamba, o Wendel Carvalho, todos esses grandes players do mercado do empreendedorismo estarem no jiu-jitsu. Eu acho que dá pra gente fazer um episódio só disso, casando o jiu-jitsu com o empreendedorismo. A gente vai olhar, por que esses caras vieram pro jiu-jitsu? Eles estão no topo da pirâmide. Eles têm dinheiro pra tudo, né? Querem comprar um carro novo, mas não é isso. Aquilo que eu digo para meus alunos, cara, quais são as melhores memórias que tu tem, né? O cara lá que pratica jiu-jitsu há 10, 15 anos, quando a gente competia. Não é do apartamento novo que ele comprou, não é do carro novo. É lá quando a gente sentou no cordão, passando fome, comendo frango para bater peso no outro dia, das viagens que a gente fazia para os Estados Unidos para lutar, entende? Isso foram coisas que a gente conquistou, a gente passou perrengue para isso. Então essas pessoas que tem tudo lá, elas querem vir para esse mundo. Elas querem lá competir, porque lá não tem como tu comprar uma medalha. A não ser que tenha só tu na chave, né? Aí tudo bem. Né? Mas agora... comprar a competição. Então, se tu for lá lutar, a gente tá falando daquele desenvolvimento de virtudes, que é o que o jiu-jitsu te traz. Então, por que esses caras estão vindo? Porque eles estão vendo a importância do jiu-jitsu. Né? Outro dia eu tava falando com a minha esposa, ela disse que a prima dela viu até pedi para ela trazer esse estudo para mim, que tinha um estudo com crianças de TA, né, com TDAH? E autismo e tal, e aí colocava lá qual os melhores esportes para desenvolver essas crianças, né? Qual que era? Arte marcial. Qual é a primeira arte marcial que estava em primeiro lugar? Jiu-jitsu, tá? Então assim, cara, o jiu-jitsu é maravilhoso, sendo bem trabalhado, tendo uma metodologia. Então vamos lá. É maravilhoso. Tu topa a gente fazer um episódio disso? Claro. Então, até falando nisso, a gente tem o filho de um dos caras, né, que foi um dos primeiros influencers aí da internet, que é o Gabriel Carvalho, tendo com a gente, filho do Wendel Carvalho. Outro dia eu achei engraçado, tava o Bruno Perini, postou um vídeo, daí tava o Gabriel treinando com a Guarda JA e treinando com o Bruno Perini e o pai dele filmando. Não, então isso eu já tem mais um episódio aí pra gente ver. Vamos gravar. Pra mim é sempre um prazer falar sobre jiu-jitsu, né? Cara, e vamos lá, tu falou da jornada do aluno. Como funciona a jornada do aluno dentro da JA? A gente fala da pré, da compra e do pós-compra, né? É como o cara chega aqui no escritório de vocês. O que leva o aluno a chegar até aqui? Ele vai lá no teu Instagram, ele vai olhar. Dificilmente vai chegar o cara passar aqui na frente e vai entrar. Ele vai lá no teu Instagram, a cada 10 que antes perguntar, um vai entrar aqui porque passou na frente. Ele vai no teu Instagram, ele vai ver lá. Ele vai lá ver. Todo o relacionamento é baseado na confiança, né? Tem teus clientes, tua esposa é casada contigo devido à confiança que ela tem. Mesma coisa no teu trabalho. As pessoas têm confiança. A gente tem mais de 20 anos de mercado aí. As pessoas primeiro compram a gente, depois compram o nosso negócio. Exato. Então ele vai lá ver quem que é, ele vai ver, chega lá, todo mundo uniformizado, vê que tem uma cultura na escola, vê a metodologia, vê os benefícios do jiu-jitsu. Só que não adianta ele ver tudo isso. Daí ele chega lá numa licenciada e é totalmente diferente, que esse é o meu trabalho que eu tô fazendo agora. Manter o padrão, né? Exato. E eu sou um cara muito chato com isso. Muita gente entende de uma forma errada. Só que eu tô dizendo, cara, isso aqui é pro teu bem. Eu sempre digo pra eles, eu não me preocupo em dar aula mais barata. Eu me preocupo em dar a melhor aula. Então, Matheus, cara, pra galera entender a jornada do cliente, né? A gente tava falando sobre a matriz ter um modelo, né, e a licenciada tem que seguir o mesmo modelo, né, e a importância disso para ti como empreendedor, para o empresário também entender isso, né? A licenciada, né, ela tem que ser uma extensão da matriz. Não adianta a gente fazer todo um trabalho em cima da matriz de forma correta e chega lá o cliente tem uma experiência totalmente diferente, porque o objetivo da nossa escola é tornar a experiência do aluno memorável, ele chegar lá e dizer assim, cara, que legal essa aula, né? A gente tá falando na jornada da pré-compra, né? Então ele tem que ter esse brilho nos olhos de entender que o jiu-jitsu é para ele, né? Que não é só pro competidor, porque ele vai fazer uma aula introdutória muito legal, num ambiente privado ali, separadinho, tudo direitinho.
Imagina tu chegar lá na minha escola, tu vai atravessar um tatame na frente de todo mundo, cheio de faixa. Cara, tu vai ficar com vergonha daquilo. Então, a nossa aula é numa salinha separada, só eu e o aluno. No caso, como eu tô agora operado, né? Eu tô voltei agora há poucos dias, fiquei mais 3 meses afastado. Por isso, quando a gente fala de cultura, né? O quanto é importante. Eu tava parado, eu sei o que estava acontecendo na academia. E a empresa seguia rodando. Exato, a gente tem um núcleo técnico da metodologia, que é respeitado. Por exemplo, a gente está na semana de defesa pessoal. Agora o horário está breve das 5 às 6. O horário das 4 eu já sabia o que estava sendo passado na aula. Então, existe o núcleo técnico da metodologia, uma cultura a ser seguida e o método. Então, isso, o aluno ele tem que contar da mesma forma quando ele vai numa licenciada. Entende? Então, a pré-compra, ele vai no teu Instagram, ele vai olhar o que vai levar ele. Ele já é um cara 99% teu aluno, só tu saber trabalhar com ele. Tu vai entender o que ele procura com o jiu-jitsu, escutar, e ele vai ver que o jiu-jitsu vai sanar aquilo ali que ele precisa, questão de ansiedade ou outras situações que ele veio buscar. Né? Então, da aula introdutória, que é o momento ali da pré-compra, ele vai sair da primeira aula, você vai fazer a matrícula dele, porque ele vai ter toda uma... Aí que a gente fala, no momento da compra, ter uma clareza nas informações. Ele vai no teu front desk, lá na tua recepção, vai chegar lá, vai ter um ótimo atendimento, a secretaria vai ter uma estratégia de falar com ele na língua dele, cara, eu não sei nada, eu tenho 50 anos, eu sou ansioso. O cara vai dizer, não, cara, o jiu-jitsu vai te trazer uma calma, tu vai sentir bem aqui dentro. A gente tem outros alunos, cara, tem um aluno de 64 anos que treina todo dia. Todo dia. Tem a dona Mara, tem o seu Gilmar. Então, olha que coisa maravilhosa. O que isso significa pra ti, Matheus? Cara, isso aqui, eu mudei a vida dessa pessoa. Ela fala pra mim, cara, hoje mesmo, no dia de hoje, a secretaria lá estava trabalhando e eu recebi, né, o que te levou pro jiu-jitsu, acho que foi. Negócio assim, o que o jiu-jitsu significa pra ti? Cara, 99% das respostas. Saúde mental, controle de estresse. Cara, é uma mudança na vida das pessoas que a gente traz, entendeu? Como é que eu vou dizer assim, tu muda, tu dá outra visão de mundo para essas pessoas. Pô, tinha cara ali que não conversava direito, ficava na frente do computador. O cara tá treinando jiu-jitsu, sacou outra postura, tu entende? Então, a gente tá no momento ali falando da pré-compra. Ele vai na tua recepção, vai ser muito bem atendido. Ele vai fazer o plano, porque ele teve uma clareza de informações naquela aula introdutória. Fiz a venda, tudo bem, mas agora o pós-compra. Não vou fechar um plano com o aluno, deixar o aluno lá jogado. Aí, tipo, por exemplo, agora, vou dar um exemplo. As gurias lançaram a pesquisa de satisfação, que é uma ferramenta totalmente importante para a gente escutar o nosso cliente. Com certeza. Que muitas vezes ele não vai te falar. Não, ele nunca vai falar. Exato, ele vai sair da tua academia e deu, acabou, entendeu? Nunca vai falar. Aí o que acontece? A gente tenta, sempre quando sai um aluno, entendeu busca, o que aconteceu? Mudei de endereço, não tem o que fazer, a não ser que eu tenha uma filial lá perto. Mas o fulano me tratou bem. Dificilmente vai te falar. Então a gente larga uma pesquisa de satisfação. O que a gente pegou na pesquisa de satisfação? O condicionamento da sala de cima, o ar não estava esfriando muito. Já trocamos o ar lá. Então tu vai escutando o aluno. O problema do vestiário pequeno. A gente vai solucionar na academia nova. O estacionamento. Então tu está escutando teu aluno. Tu está entendendo a necessidade do teu aluno. Mas eu queria mais aula de defesa pessoal. Queria mais aula de jiu-jitsu no gi. Então a gente vai escutando. Nem tudo a gente vai conseguir suprir no momento. Mas tu vai escutando a necessidade do aluno. Né? E aí, tu vai fazendo o quê no pós-compra? Tu vai ter a graduação. Como a gente não tem a graduação coletiva, no momento que ele fechou os 40 presentes, ele vai lá na frente, vai vir uma salva de palmas, vai valorizar ele. Final do mês, todos os graduados vai ter uma relação, vai pro Instagram da academia, parabenizando. Então, tu tá fazendo todo o movimento completo, do pré-compra e do pós-compra. Então, ele não vai mais sair da tua academia. Os caras vai trazer a família para treinar, ele vai sair, vai ser embaixador do jiu-jitsu da marca. E ele vira um vendedor da tua academia. Né? A gente fala em reter e fidelizar. Quando eu retenho o aluno, eu faço uma venda, ok. Quando eu fidelizei e eu fiz a retenção e fidelizei esse aluno, ele sai falando bem do jiu-jitsu para todo mundo. Então, tá falando bem da tua marca. Então, olha que coisa legal, ele tá trazendo a família dele para dentro da tua academia, entende? E da mesma forma, ele tá te largando algo precioso nas tuas mãos, né? Que é a família dele, o filho dele. O que ele tem que fazer? Tu tem que ter uma segurança dentro da escola. Tu tem que ter um sistema bom de câmera, tem que ter uma cultura, né, forte na escola. Então, tu entende que não é simples, entendeu? Não é só abrir o CNPJ, alugar um espaço, botar um tatame. E aí, uma coisa que eu sempre falo para os licenciados também. Antigamente, a gente ia para dar aula, a gente pensava, hoje eu vou mostrar isso. Não é mais assim. Hoje a gente pensa, o que o aluno precisa aprender? Né? Um grande erro das academias é o excesso de informação, muitas vezes.
Ele quer botar o faixa branca e ir lá fazer um movimento técnico do jiu-jitsu. Ele não sabe. Ele não sabe. E nem tem o porquê ele fazer aquilo. Ele vai se assustar, né? Vai se assustar, que é aquilo que a gente falou, a situação vexatória, não vai saber fazer. Muito. O maior erro, botar o aluno iniciante a treinar. Esse aluno, ele tem que fazer o treino específico. Né? Por exemplo, a gente está aprendendo passagem de guarda. Guarda fechada, chegou nos 100 quilos, volta. É perigoso o faixa branca treinar. Ele vai se machucar e ele vai sair da tua academia. Então, quando tu trabalha com movimento conectado e o treino específico, ele vai ficar ali pro resto da vida dentro da tua academia. Aí lá no intermediário, a gente vai começar a trabalhar o rola. Aí ele já tem mais de 100 aulas, ele já está ambientado na academia. É outra história, entendeu? Então não é simples, é complicado. E assim, e é engraçado, né, cara? Tu pega um empreendedor de jiu-jitsu, entra um dinheiro e vai lá, troca de carro. Nada conta, tá? A gente tem que se dar o presente, tudo. Mas eu costumo dizer isso também, cara. Eu cuido da minha vaca leiteira aqui. Se eu tiver que vender meu carro e andar com... Eu cuido com carinho da minha empresa, entende? Mas isso que tu fala, Matheus, não é só empreendedor do jiu-jitsu, cara. A gente tem empresa aqui de investimentos, né, cara? Quantas pessoas hoje podiam estar melhor financeiramente, com a empresa mais estruturada, mas elas preferem estar de carrão? Passou um cara aqui, o Jurandir, e eu lembro que ele falou que ele estava quebrado financeiramente, mas ele tinha uma Sportage do ano. E ele falou, cara, a Sportage não era minha. Era do banco, né? Porque tava financiado. Aí a gente entra naquele quesito que a gente falou aqui, foi quarta, né? Quarta-feira. Que até quase briguei com a minha mulher, cheguei com a calça suja de vinho. Não bebo de uma negociação de vinho. Cheguei em casa com a calça suja de vinho, explicar pra ela 11 horas da noite. Eu digo, mas deu tudo certo. Quando a gente fala do ativo, né, e passivo, um carro não é um ativo, a não ser que seja um taxista. Aí ele te gera lucro, aí ok. Mas o que vai mudar? Meu carro me leva, entendeu? Então, assim, cuido bem da minha empresa, eu falo com meus licenciados, cara, cuida bem da tua empresa, cuida com carinho disso. Que é isso que vai te trazer o lucro, né? Cara, eu deixo às vezes de botar um ar-condicionado melhor na minha casa e boto lá na academia, entendeu? Então assim, é aquilo ali, é aquela vaca leiteira ali, tá do bem que vai te trazer resultado. E às vezes não, eu quero aparecer, eu quero... Então é assim, cara, empreender não é simples, entendeu? Tu tem que ter pessoas, tu tem que ter sistemas, estudo. Cara, pra gente caminhando... Pro final desse, igual a gente já combinou, né, galera? Vai ter mais episódios. Pra gente caminhando pra essa reta final desse episódio, Matheus. Cara, o que te ajudou a ter essa cultura empresarial de não ser apenas um professor de jiu-jitsu, e sim uma escola, não uma academia, né? Cara, na verdade, a necessidade faz a gente correr atrás, né? Porque é aquela coisa, quando tu nasce rico, a chance tu ficar pobre é grande, porque tu não conquistou aquilo, né? Tu ganhou, né? Exato, e quando tu necessita daquilo, é como eu falei, eu precisava ganhar o campeonato mundial, né, naquele momento, porque era o momento que eu tinha para fazer a empresa crescer. Eu queria muito, então eu fui buscar aquilo, né? E quando eu olhei para minha empresa, que eu vi que a minha carreira de atleta estava achando, né, no final, eu tinha que entender, eu necessitava que aquilo ali desse lucro, e eu tive que buscar o conhecimento, ir atrás e buscar. Entendeu? Então, a necessidade faz o cara, né, ir buscar o conhecimento. E eu sempre fui um cara aberto a buscar o conhecimento. Então, acho que isso fez diferença para ela se tornar o que ela se tornou hoje? Sim, empresarial sim. Que tem. Hoje, por exemplo, hoje a gente tem famílias vivendo do jiu-jitsu. Né? Eu tenho licenciados mesmo que a gente tem... Pô, e é um organismo gigantesco. Tu pega o cara que me fornece kimono. Cara, eu compro aí em torno de 2 meses mais 300 kimonos. Aí eu vendo, repasso para filial. Então, olha o organismo que tu tem em torno do jiu-jitsu, entende? Então, famílias vivendo do jiu-jitsu. Não é só o Matheus. E não adianta eu só olhar para o Matheus ser lucro com o jiu-jitsu. Eu quero que todo mundo... Por quê? Porque a gente tem que valorizar o nosso trabalho. Se a gente não valorizar o nosso trabalho, cara, quem é que vai valorizar? Aí, o que eu digo para o aluno, outro dia eu tava... porque a mensalidade em São Paulo do jiu-jitsu, eu tava olhando na Aliança, acho que é R$900. Aí, outro estado outra realidade, São Paulo é outra realidade. Mas por que tu vai dar uma aula R$150? Cara, nossa mensalidade é R$420 por mês. Cara, é mais caro, minha academia tem mais 100 alunos. Então, assim, é o valor que eu coloco na aula. Chega na minha aula lá, tu larga teu filho, tem 2 professores... Vai virar as costas e embora. Exato. Tem dois professores e 2 do programa trainee. Então, teu filho não vai ficar... desassistido. Exato. Então, tu paga a gente para trabalhar. Tu não tá preocupado. Eu não tô preocupado com a concorrência. E, na verdade, se eu tiver concorrência, é ótimo. Se o cara dá uma boa aula introdutória, beleza. Porque é aquilo que eu te falei.
Se o aluno tiver uma péssima experiência no jiu-jitsu, que ele vai fazer, nunca mais vai botar o pé na academia de jiu-jitsu, e pior ainda, vai falar mal. Então, quando a gente tem uma aula no mesmo nível, isso é bom, porque daí eleva o meu serviço também. Pô, o que o cara tá fazendo lá? Tá fazendo bem? Pô, vou tentar fazer melhor aqui, vou mudar isso aqui. E aí todo mundo cresce, entende? Então, assim, ó, tu já tava conversando, mas a mensalidade de jiu-jitsu é cara. Vai lá fazer uma terapia lá, ver quanto que é uma sessão de uma psicóloga, 150, 200 reais. Aí é caro tu cobrar 300 reais uma mensalidade de jiu-jitsu, que tá te desenvolvendo. Eu tenho TDAH. Cara, o tratamento tem muitas vezes aí no jiu-jitsu aí, ó. Entendeu, cara? Tem estudos já, outro dia saiu um estudo sobre os ex-combatentes nos Estados Unidos, estavam fazendo estudo com o jiu-jitsu. Até estão numa fase dos estudos aí, sobre os transtornos que eles tinham, que o jiu-jitsu ajudava muito nesse quesito, que as pessoas mudaram a vida através do jiu-jitsu. Então, cara, o jiu-jitsu não deixa de ser uma terapia, entendeu, cara? Tu tem ali um colega de treino para conversar, às vezes eu recebo, pô, nem tá a fim de vir hoje, mas foi tão legal o treino que eu treinei, já conversei com a galera que já mudou meu dia. E é isso, cara, entendeu? Então, o jiu-jitsu é maravilhoso, não tem a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Conheci pessoas maravilhosas através do jiu-jitsu, mas viajei o mundo através do jiu-jitsu, é o meu trabalho, eu amo, sou grato a Deus por ter me dado essa missão desde cedo, né, de viver do jiu-jitsu, que quando eu tava ali, uns 20 e poucos anos ali, vou fazer medicina, seguir minha mãe, não, tem que ser médico, já tava cursando fisioterapia, e eu nunca me esqueço, daí o operador físico, eu cheguei, teve o ano que fui campeão mundial, eu treinava às 6 da manhã, até às 7, tomava banho, pegava o ônibus, ia pra Feval, estudava, era assim. E aí um dia eu cheguei, né, tirei a touca, tava nevando. O meu professor falou, cara, tu merece ser campeão mundial, tu merece, né, tu vai ser. E daí eu tava na musculação, depois no outro dia eu falei, cara, eu vou ganhar, entendeu? Porque eu queria muito aquilo, eu me dediquei muito para aquilo. Então assim, eu merecia aquilo, entende? Eu busquei muito aquilo. Então, hoje eu valorizo meu trabalho, eu sei o que eu passei, entendeu? E fora tudo isso, quando tu fala assim, o que levou a JA para esse lugar? Cara, foi essa perrengue, o obstáculo é o caminho. Se fosse fácil, não teria dado tanto valor, entendeu? Matheusão, cara, queria te agradecer, né? Demorou pra sair, mas saiu e ficou, cara... A galera tá me cobrando esse podcast, pelo amor de Deus. Tinha dado um probleminha no áudio, né? Mas bom que conversamos novamente, né, cara? Já vamos deixar agendado mais um aí. Queria te agradecer, né, mais uma vez por ter vindo, ter participado aí desse episódio. E queria que tu encerrasse, cara, pode olhar pra câmera ali, encerrasse com uma mensagem pra galera que tá ouvindo, porque o jiu-jitsu tá muito em alta. E tu desse um recado pra galera, assim, do que vem no teu coração, do que é o jiu-jitsu, cara, o que o jiu-jitsu fez na tua vida? Cara, o jiu-jitsu me tornou um homem, me tornou um cara de valores, um cara de propósito. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E eu tenho certeza que vai mudar a vida de vocês. Procure uma academia que tenha uma metodologia, procure a história do professor, veja onde é que está se inserindo, pega o kimono e vai treinar. Esse é o meu recado. Matheusão, irmão, muito obrigado mais uma vez. Cara, parabéns pelo teu trabalho aí, igual eu falei, não foi porque tu tá aqui, né? Até a gente tava conversando aquele dia, treino de jiu-jitsu, treino JA. Então, não é à toa, né? E conversando contigo, eu vejo que realmente, cara, tu é muito mais que um professor de jiu-jitsu, tu realmente é um empresário. Isso acho que faz total diferença pra JA se tornar o que tá se tornando, que já é, né? E, cara, tenho certeza que a academia nova aí vai ser um estouro. Tá, irmão? Muito obrigado. Tamo junto.